Vem comigo, torcida vascaína, tá no ar o Gigante da Virada. Vem comigo, desde já aí, deixe seu like, se inscreva no canal para quem não é inscrito, né? E ative o sininho para receber as notificações do Gigante da Virada. Desde já agradeço a atenção. Galera, hoje faz aniversário aí o maior ídolo do Vasco. 66 anos de Carlos Roberto de Oliveira, o Roberto Dinamite. Roberto Dinamite, pelo seu potencial no chute, batia forte. Então Carlos Roberto de Oliveira recebeu esse nome aí de Roberto Dinamite devido a seu forte chute que tinha no seu pé, certo? E aí, então aí em 13 de abril de 1954 nasceu o grande ídolo do Vasco, já nasceu para brilhar. Roberto Dinamite fez história no Vasco com 1.110 jogos pelo Vasco da Gama, 708 gols, 30 títulos conquistados pelo Vasco da Gama. Vou citar aqui os principais títulos: o Brasileiro de 1974, 5 Cariocas pelo Vasco da Gama, 6 Guanabara, Taça Guanabara, 7 Taça Rio, Copa Rio 1992, Copa João Avelange 1981 e 2 troféus Ramon de Carranza na Espanha em 87 e 88. Esses são os principais títulos pelo Vasco da Gama, pelos mais aí outros aí que formam 30 títulos do Roberto Dinamite. Nossa homenagem aí do Gigante da Virada, a esse grande ídolo vascaíno de 66 anos, que nasceu em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Um abraço, Dinamite, e toda a sorte do mundo, e obrigado por existir, obrigado por ser vascaíno. Então, galera, dando sequência à nossa notícia do Vasco da Gama, ontem o Douglas Luiz, né, ajudando mais uma vez aí as famílias carentes do Rio de Janeiro, ontem deu a comunidade do Rio ovos de chocolate, né? Então tá, parabéns aí ao Douglas, que antes já tinha dado aí cestas básicas aí para a comunidade do Rio. Ontem ele deu ovos da Páscoa, no domingo de Páscoa, ontem 12 de abril. Então, fazendo aí a felicidade da criançada. Parabéns, Douglas Luiz, um grande garoto aí do Vasco, que joga na Europa aí, que foi do Vasco e nasceu na base do Vasco. E ontem também fez 20 anos. 20 anos aí do chocolate, o tradicional chocolate, 5-1 sobre o Urubu no Maracanã, que então na época aí o presidente do Vasco, o Eurico Miranda, né, distribuiu o ovo da Páscoa aí. O Vasco deu 5-1, só Romário fez 3 gols, teve ainda aquela embaixadinha de Pedrinho ali, causou polêmica e tal, os caras do Flamengo ficaram irritados, queriam bater no Pedrinho, mas só para lembrar, galera, 20 anos de chocolate aí em cima do Urubu, 5-1. E outra notícia, galera, os médicos, né, se reúnem aí nesta segunda-feira médico aí no Rio, para definir retorno ao estadual, né? Criar um protocolo aí, porque pensam em retornar aí no início de junho aí, fim de maio para início de junho, retornar aos treinamentos. O jogador retornar aos treinamentos e provavelmente vai retornar ao estadual sem público, sem o público aí, que está muito inviável aí o retorno de público este ano aí nos campeonatos. Não sei o que vão fazer para terminar esse campeonato, mas está meio difícil. E a FIFA, né, diz que a janela de transferência vai ser adiada no meio do ano aí, devido ao Covid-19, as dificuldades, jogadores aí que a FIFA aí não sabe fazer, contratos vencendo, são contratos para ser renovados, então está muito difícil as coisas para a entidade do futebol e também para o futebol mundial, né, com essa doença. Então a FIFA disse que vai adiar aí a janela de transferência. Então quem pensava em vender jogador aí e já receber essa grana aí, ser vendida agora esse meio do ano, já fica meio difícil. Ninguém sabe lá quando vai ser essa nova data aí, que vai iniciar e vai finalizar a janela de transferência internacional. E o Edmundo, o Sorato, o Mazinho, né, e Giovani também
parabeniza o Roberto Dinamite, né? Os grandes ídolos vascaínos aí, são amigos dele, né? O Edmundo, Sorato, Mazinho. Eles parabenizaram aí o Roberto Dinamite pelo seu aniversário, 66 anos. Então um abraço à galera aí que tá lembrando do grande ídolo vascaíno, né? E parabeniza aí em redes sociais, dando esse abraço no grande ídolo vascaíno, o Roberto Dinamite. Galera, notícia sobre o Thales, um site aí divulgou aí dizendo que o Thales é o nono jogador mais valioso da Sul-Americana, né? Só dizendo que o Thales custa só apenas 4 milhões e meio de euros. Isso arredondando em reais, chega a nada menos, nada mais que 20 milhões de reais. Será que o Thales está desvalorizando? Tá. Está desvalorizando, jogador que não joga, contusão, desvaloriza bastante. É o recado para o torcedor, o jogador profissional. O jogador profissional, ele tem de se resguardar. O moleque que saiu da base, chegou no profissional, ele tem de pensar grande. Pensar em se resguardar, pensar em se poupar, ter cuidado com sua carreira, esquecer aquela meninice, aquela molecagem e tem que pensar grande, pensar como um homem. Thales foi para a seleção brasileira no final do ano passado, o Vasco liberou ele ir, deixou o Vasco no final do campeonato, não voltou mais para o campeonato, se contundiu lá na seleção, não terminou o campeonato, que seria uma revelação do Vasco, ia terminar em bola cheia, seria campeão na seleção e ia voltar ia terminar o campeonato como revelação. Duas coisas para ele: o título da seleção que ele ganhou, saiu lá nas oitavas, mas foi considerado como campeão, recebeu a medalha, a honra ao mérito, mas ia voltar para o Vasco, ia ser aí terminar seu campeonato, ia terminar no auge. Não terminou o campeonato, faltando umas 8 rodadas, ele não terminou o campeonato brasileiro, certo? Se recuperou, voltou esse ano. Aí voltou, não voltou bem, não fazendo bons jogos, que o time de Abel ninguém fez bons jogos, né? Aí tem uma folga, Thales volta contundido. Então, galera, esses jogadores têm de fazer o melhor fora de campo. Tem de se cuidar fora nas horas vagas, nas suas folgas, nas suas férias. Tem de resguardar. Aí agora só prejuízo. Quer dizer, um jogador que a gente pensa que vai dar bons números ao Vasco, caso seja vendido, trazer bom dinheiro para o Vasco, cada vez mais se valorizando porque não está usando direitinho aí a cabeça, né? Tem de saber se resguardar. Fica meio difícil. E outra notícia é que o Rubens Lopes, presidente da FEG, disse remota chance aí de os campeonatos brasileiros voltar com público este ano, porque do jeito que as autoridades aí, o caminho que está seguindo aí o Covid-19, que vai se aprofundar mais em maio, junho, então a coisa no Brasil está apenas começando, né? Com essa doença aí, está tudo no início. Então, começando aí maio, junho, o pico é dessa doença aí, então para as coisas normalizarem vai ser lá depois no início do segundo semestre, lá para julho, agosto. Então ele vê muito difícil aí o retorno dos campeonatos com público. Então a FEG hoje está reunida, decidindo aí um protocolo para ver se recomeça estadual, pelo menos estadual, sem público, né? Lá para maio, junho aí. Ninguém sabe os outros campeonatos como vai ser, né? Então foi isso, galera. Desde já deixe seu like aí, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Agora tem um recado aí meu para os telespectadores aí do Gigante da Virada. Eu, Renan Bidu, vou estar lançando aí sábado um novo quadro no canal. O que quer dizer esse novo quadro? Vou estar lançando aí o quadro Quem Fez História. Esse quadro vai dizer a você, torcedor vascaíno, toda a história do Vasco. Vou pegar lá pesquisas com a história do Vasco, como foi fundado, em que ano foi fundado, quem fundou a história do Vasco, né? E vem trazendo aí até os anos mais recentes, os campeonatos, os jogadores que destacaram, os times que fez história no Vasco, o Expresso da Vitória, até os dias de hoje. Então vai começar essa série aí, Quem Fez História, que é o novo quadro do Gigante da Virada. E esse quadro vai ter vídeos todos os sábados, né? Eu vou escolher ali um horário, se é pela manhã ou pela tarde, mas você fique ligado que nós vamos aí trazer para os torcedores
mais antigos reviverem, e para os torcedores mirim do Vasco que não conhecem a história do Vasco, a gente vai trazendo aí essa história belíssima, porque tem o Vasco da Gama, sua fundação, essa ligação do Vasco Brasil-Portugal, fundado pelos portugueses. A gente vai trazer aí essa história do Vasco da Gama, beleza? Desde já, agradeço a atenção. Aqui é Vasco. Enquanto houver o coração infantil, o Vasco será imortal. Deixe seu like, acompanhe a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, né, o Gigante da Virada, e divulgue o Gigante da Virada nas redes sociais, no YouTube, divulgue no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, em tudo, beleza? Desde já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho aí para receber notificações. Um abraço, valeu!